Márcia pintou diversas bandeiras de 4 tipos. 20% das bandeiras possuem 3 faixas. Então, eu tenho bandeiras de 3 faixas. 2/5 das bandeiras possuem 4 faixas. Então, eu tenho bandeira de 4 faixas também. 8 bandeiras possuem 5 faixas e 4 bandeiras possuem 6 faixas. Então, os números interessantes aqui, que eu devo me ater, são essas quantidades aqui. 20% das bandeiras possuem 3 faixas. 2/5 das bandeiras possuem 4 faixas. 8 bandeiras possuem 5 faixas e 4 bandeiras possuem 6 faixas. Então, tenho bandeiras de 3 faixas, 4 faixas, 5 faixas e bandeiras de 6 faixas. E aqui estão as quantidades de cada um desses tipos de bandeiras. Essa é a ideia. Quantas bandeiras Márcia pintou? E aqui tem 2 alternativas. Ou eu transformo essa fração aqui para porcentagem, para juntar com essa porcentagem aqui, ou eu transformo essa porcentagem em fração, né? Que na verdade porcentagem é uma fração, com denominador 100. E a nossa ideia é juntar as bandeiras de 3 faixas com as bandeiras de 4 faixas, que eu conheço, vejo que fração vai corresponder a isso do total, e depois eu só vou olhar para essas 8 bandeiras com as 4, que vão totalizar 12, e elas vão representar a fração que sobrar. A observação interessante aqui é que 20%, que é 20%? 20% é 20 por 100, né? 20 centésimos. Isso é 20%. Simplificando essa fração para facilitar a nossa vida, o 20, claro, você pode dividir por 10 em cima e embaixo, vai ficar 2 décimos, aí simplifica, dá 1/5, ou divide logo por 20. 20 dividido por 20 dá 1, e 100 dividido por 20 é 5. Se você não consegue fazer direto, ou se por alguma razão você não tem tanta habilidade de fazer direto, pode fazer em 2 passos, né? Divide 20 por 10 vai dar 2. E 100 dividido por 10 é 10. Ficou horrível aqui esse 2 borrado, né? Agora divide por 1, divide por 2. E o 10 por 2 é 5. Então 20% é 1/5. Vamos lá. Então agora a ideia é a seguinte. Se eu juntar as bandeiras de 3 faixas com as bandeiras de 4 faixas, o que ocorre? As bandeiras de 3 faixas correspondem a 1/5. Então quer dizer que se eu dividir o meu inteiro em 5 partes, uma dessas partes, 1/5, são bandeiras de 3 faixas. 2/5 são bandeiras de 4 faixas. Então, 2 dessas partes, 2/5 são bandeiras de 4 faixas. O que sobrar, o restante, são as bandeiras de 5 faixas e de 6 faixas juntas. Certo? Juntas elas vão corresponder ao quê? Você tinha 5 partes, já ocupou 3 com as bandeiras de 3 faixas e de 4 faixas, então sobraram 2 faixas, né? 5 menos 3 é 2 faixas, ou 2 partes, né? Para as bandeiras de 5 e 6 faixas juntas. Mas eu sei que tem 8 bandeiras de 5 faixas, mais 4 bandeiras de 6 faixas. Então, se tu juntar as bandeiras de 5 faixas com as bandeiras de 6 faixas, elas totalizarão 8 mais 4, 12 bandeiras. Pronto, então para saber o total de bandeiras agora ficou fácil. Se 12 bandeiras correspondem a 2 partes de um total de 5, basta pegar o 12, dividir isso por 2 partes, né? Aí você vai achar o valor de 1/5, né? A fração correspondente ao valor de 1/5. 12 dividido por 2 vai dar 6. E aí toma isso, como são 5 partes iguais, multiplica isso por 5. Então vai ficar, ó, 12 dividido por 2 é 6, e 6 vezes 5, 30 bandeiras. Por que vai ficar 6, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 6. Todos eles são iguais, já que as 5 partes são iguais. Certo? Agora, de novo, tem aluno que já consegue fazer isso direto, que é o seguinte. Bom, se eu tenho 12 bandeiras, e essas 12 bandeiras vão corresponder a 2/5, então eu vou dividir esse 12. Vou dividir esse 12 por 2 e vou tomar esse resultado e vou multiplicar por 5. Isso é a mesma coisa que multiplicar logo por 5 meios. Funciona. E aí, de novo, tem 2 maneiras. Ou dividir esse por esse. Aí vai dar 6 vezes 5, 30. Ou 12 vezes 5, 60. 60 dividido por 2 dá 30 também, de qualquer jeito. Tá bom? Então, essa é a ideia. Você junta a 20%, é equivalente a 1/5. Bandeira de 3 faixas. Junta com as bandeiras de 4 faixas. São 2/5. Então, já foram 3/5. Sobraram 2/5.
esses 2/5 correspondem às bandeiras que faltaram, ou seja, 8 mais 4, as bandeiras de 5 e 6 faixas. Então esse 12 vai ser dividido em duas partes, então divide o 12 por 2, e o resultado que você achar é o de correspondente a 1/5, multiplica isso por 5. Tá bom? Como é que escreve isso, né? Não é obrigado fazer uma figura dessa na prova, mas se fizer, não apague, deixe lá a figurinha bonitinha, não tem nenhum problema, até facilita. Não tem problema, se você usou a figurinha, deixa ela, não apaga, tá bom? Mas não é obrigado fazer a figurinha, dá para escrever direto. Né? Agora, se deixar só a figurinha com contas soltas assim, não vale, não adianta circular a resposta nem colocar R, não tá claro. Você tem que escrever o que você pensou. Uma maneira, de novo, isso aqui não é, você não deve escrever necessariamente desse jeito, mas é uma sugestão, né? Que descreve exatamente o que nós pensamos aqui, tá bom? Então vamos lá. As bandeiras, o que nós fizemos? Somamos as bandeiras. A primeira coisa que a gente fez foi somar as bandeiras de 3 faixas com a bandeira de 4 faixas. Então, vamos lá. As bandeiras de 3 e 4 faixas juntas correspondem a 20% mais 2/5. O professor pode fazer 20% mais 2/5? Pode, 20% é uma fração. 20% mais 2/5, que é igual a 20 centésimos. Ó, 20% é 20 centésimos. 20% mais 2/5, isso é 20 centésimos mais 2/5. Só que 20 centésimos dá para simplificar, né? Dividindo em cima e embaixo por 20, vai ficar 1/5 mais, né, 2/5. Então, esse 20% aqui é a mesma coisa que 1/5. 20% mais 2/5 é 1/5 mais 2/5, que é 3/5. As bandeiras de 3 faixas e 4 faixas juntas correspondem a 3/5 do total de bandeiras. Exatamente o que a gente viu aqui na figurinha. 1/5 mais 2/5, 3/5. Segue-se que as 8 mais 4, ou seja, as 12 bandeiras restantes, né, das outras faixas, correspondem a 2/5. Pode colocar direto 2/5? Pode, eu coloquei aqui detalhado, que você vai pegar o total, né? O inteiro, né? É o total de bandeiras, é um inteiro. Aí você tira essas bandeiras que você já somou aqui, de 3 faixas e 4 faixas. O que sobrar são as bandeiras da quantidade de faixas restantes. Então, 8 mais 4, 12. Segue-se que as 12 bandeiras restantes correspondem a 2/5 do total de bandeiras. Portanto, Márcia pintou. Aí você vai pegar o 12 dividir por 2 e multiplicar por 5. Não precisa. Dividiremos 12 por 2 e o resultado multiplicaremos por 5. Não precisa, pode colocar só direto assim que já tá claro. Inclusive, se você quiser simplesmente escrever 12 vezes 5 meios igual a 30, tá resolvido também, tá certo. 12 meios vezes 5. Márcia pintou 30 bandeiras. Pronto, pode fazer assim também. Tá? Essa é uma maneira, uma sugestão que você pode escrever. Pode escrever mais resumido, pode escrever com um pouquinho mais de palavras, né? Não interessa, pode escrever com outras palavras, né? Certamente você vai escrever com outras palavras, mas isso aqui é uma sugestão só para você ter uma noção, tá bom? Essas contas também pode resumir um pouco mais, pode fazer mais direto, não tem problema, só não faça tão direto a ponto de não ficar claro o que você pensou, tá bom? Porque às vezes fica claro na sua mente, mas não fica claro no papel para quem vai ler. Você tem que garantir que a pessoa que vai ler vai conseguir entender claramente o que você escreveu.